Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os intempéries do que aconteceu em Petrópolis e do que acontece aqui em Atafona, né? Qual a similaridade. Olá, caríssimos, eu sou Cristiano Peixoto e você está no canal Conversando sobre Educação Ambiental. Hoje nós vamos fazer um breve comparativo sobre o que está acontecendo em Petrópolis e o que está acontecendo aqui em Atafona também, né? Toda a nossa solidariedade aos irmãos de Atafona, aos irmãos de Petrópolis, com o que vem acontecendo, que é uma mistura, né, do impacto causado pelo bicho-homem e também pela natureza. Pessoal, aqui você vai saber também como pode ajudar os nossos amigos lá de Petrópolis agora, né? Mas olha só, isso aí, ó, onde ocorreu a maior parte do desabamento, né? Olha a rocha-mãe exposta, né? As construções foram feitas aí no morro, né? E a rocha-mãe, em cima da rocha-mãe com uma pequena capa de terra. Isso também mostra pra gente que a gente está se distanciando um pouco da natureza, né? Por mais que tenhamos tecnologia, né, para construir em áreas como essa, por mais que a gente confie, né, na arquitetura, mas a leitura do ambiente ela é muito importante, seja para construções em morros, né, seja para construções também, ocupação de manguezal, ocupação de restinga. A gente, como eu falei, distanciou um pouco da natureza e a gente está perdendo esse olhar e de se achar como parte integrante, né? O bicho-homem, o ser humano, o bicho-gente, faz parte do ambiente. E a gente está com uma dificuldade para fazer essa leitura. E aí acaba que a gente fica vulnerável a acidentes como esses, né? Porque junta a parte natural com a parte da intervenção do bicho-homem e a gente fica suscetível a esses e outros intempéries, né, com o somatório do ambiente. Mas como que você pode ajudar os nossos irmãos lá de Petrópolis hoje, né? Na UENF, a gente está fazendo lá, a UENF é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, aqui em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. A gente está arrecadando, né? Você que é da nossa região, pode trazer aqui donativos, né? Como água, roupas, fraldas, alimentos, né? O que você achar importante para os nossos irmãos lá de Petrópolis, pode trazer aqui na universidade. Já saíram 2 caminhões essa semana e a próxima semana também já vai sair mais 1 ou 2 e a gente está ajudando dessa forma. Você pode contribuir também, você de qualquer lugar do Brasil pode contribuir também entrando em contato com a diocese lá de Petrópolis, com algumas igrejas, né, com a prefeitura, e pode fazer Pix, pode fazer o depósito, né? Às vezes você está longe em outros lugares do Brasil, pode contribuir também. É muito bom que contribua, né, pessoal? Cada um fazendo a sua parte. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, mais um cenário aqui de Atafona, né? E o que tem em comum a Atafona com a parte de Petrópolis? Como eu falei no início, né? A gente está modificando o ambiente, a gente está interferindo nas questões climáticas, né? E aí o que acontece? Os fenômenos climáticos estão cada vez mais intensos, como aquecimento global. O aquecimento global causado principalmente pelo uso de combustíveis fósseis, pela questão da indústria, né? Esse uso de combustíveis fósseis acaba liberando gases para a atmosfera numa quantidade muito maior do que o ambiente consegue, né? Do que a própria natureza consegue absorver esses gases, e aí promove o efeito estufa, o aquecimento da Terra, né? Aumentando a temperatura da Terra. E qual o problema disso? Como a gente até já falou em outros vídeos, que eu vou deixar aqui abaixo para você, nós temos outros vídeos de outros pontos aqui de Atafona mostrando isso também. O que acontece? Esse aquecimento acaba ocasionando o derretimento das geleiras, né? Com o derretimento das geleiras, o nível do mar também vai aumentando. Para quem conhece, ó, aqui é um antigo prédio do Julinho, né? Que também o mar acabou destruindo. Aqui é a avenida, onde era a avenida, né? Que tem um prosseguimento aqui da avenida. Aqui era uma avenida, pessoal. Várias ruas já foram tomadas aqui em Atafona, né? Você que é daqui da nossa região sabe. E o processo de erosão marinha continua muito intenso, né? E nos últimos dias tem se agravado muito.
Essas casas todas aí, algumas estavam até soterradas, outras estavam bem ainda com as pessoas morando, mas agora já não tem como mais, né? O processo está avançando muito, como eu disse, por conta do aquecimento global, por conta do derretimento das geleiras, por conta dessa nossa intervenção na natureza, né? E aí o que acontece? Além do derretimento das geleiras, ocorre, né, o aumento do volume do oceano, que acaba impactando as cidades que estão nas margens, né, acaba nas praias e tudo. E como a gente vem falando, algumas cidades, se continuar nesse ritmo, e é o caso aqui de Atafona, vai acabar totalmente destruída. Existem medidas mitigadoras, medidas que podem corrigir, que pode diminuir um pouco esse sofrimento, né, das pessoas estarem perdendo suas casas. Existe, né? Demanda muito dinheiro, demanda muito estudo, mas hoje se fala muito aqui em Atafona, né, de construir alguns espigões com rochas, né, para proteger, para evitar a erosão. Isso é importante, né? O poder público precisa fazer a parte dele, não ficar só nos estudos e nas promessas, também interagir, mas também vai ser uma intervenção na natureza, que pode dar certo ou não, né? E aí talvez até o pessoal aqui vai nos criticar por conta dessa nossa fala, mas é a verdade, né? Eu, como profissional da área, não posso me omitir nesse sentido. Pode dar certo, como pode não dar, mas, né, principalmente para proteger as pessoas aqui, é preciso que alguma coisa seja feita, né? É preciso que a partir desses estudos, e aí já tem vários estudos aqui na região, que possa ter alguma intervenção para tentar minimizar a perda material dessas pessoas, né? O caso aqui dá para fazer. E no caso de Petrópolis, o que pode ser feito, né? É retirar as pessoas das áreas de risco, das encostas que já são condenadas. Hoje no Brasil, não é só em Petrópolis e aqui em Atafona, não. Hoje no Brasil, milhares de pessoas estão vivendo em áreas de preservação permanente, em áreas que não podem ser ocupadas, com risco de vida. E o poder público, né, precisa fazer a intervenção, a parte dele, para que essas pessoas sejam retiradas e alocadas em áreas com segurança em todo o Brasil, né? E isso demanda um esforço financeiro, isso demanda um esforço técnico, isso demanda muita boa vontade, isso demanda, como eu falei, a fazer a leitura da natureza, né? Às vezes, por falta de opção e tudo, a gente não tem a condição de construir a residência onde queria. Mas qual o preço disso, né? Ficar vulnerável, ficar suscetível ao que vem acontecendo, né? Ou as perdas materiais, ou principalmente as perdas humanas, né? As perdas das vidas, né? Então, a leitura do ambiente é importante. O poder público fazer a sua parte, primeiro de tudo, não deixar construir em áreas vulneráveis, né? Quais são elas? Encosta de morro, topo de morro, dependendo da situação, manguezais, restinga, margem de rios, lagoas, né? Todas essas áreas são protegidas, são preservadas. E o próprio poder público constrói nessas áreas também. A gente vê estradas, vê cidades. Isso foi uma coisa que veio acontecendo ao longo do tempo. Só que a gente está vendo que não dá muito certo, ou não dá certo, né? Por isso a importância de um estudo técnico, de respeitar o ambiente. E cada vez mais a gente está muito ligado à parte tecnológica e esquecendo o meio ambiente, esquecendo a parte ambiental. Aí daí esse alerta que a gente faz aqui no nosso canal. E aí eu aproveito para você que já chegou até aqui, para te convidar para se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, para que você compartilhe os nossos vídeos, né, se você achar que deve, com outras pessoas, porque é importante a gente fazer essa corrente do bem ambiental para que faça esse alerta, né? Seja na gestão do resíduo, seja onde você construir, né? A questão da construção das casas, do comércio. Aqui mesmo em Atafona, nós temos esse exemplo.
vários comércios aqui, várias ruas já foram tomadas pelo mar, né? Então olha o prejuízo que isso vem ocasionando para a população aqui, né, de São João da Barra, assim como aconteceu em Petrópolis, e lá com prejuízo de vidas, né? Além do prejuízo material, com prejuízo de vidas humanas. E aí, olha só, aqui em Atafona, várias casas, vários comércios foram destruídos, né? E por a gente ter esse olhar, de não ter esse olhar diferenciado para o ambiente. É preciso que a gente aprenda, e aí do fundo do meu coração, com todo respeito a todas as pessoas, né, que construíram, que não tiveram uma outra opção, ou que vieram construindo nessas áreas, mas a gente precisa ter esse olhar diferenciado para o ambiente, saber que, pelo menos saber que se a gente for construir, corre esse risco, né? Corre esse risco. Mas como eu falei também, tem como ser feito alguma coisa? Tem. Tem como fazer a retenção aqui? Tem também. Mas precisa de, como eu falei, estudos, precisa do poder público, precisa das pessoas também fazer a sua parte. Então é importante a gente entender o que vem acontecendo na natureza, é importante a gente não deixar que vai pela emoção, né? Fazer as suas construções em locais seguros. E uma outra discussão muito importante é que o pessoal fala assim, é comum, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? As pessoas falarem assim, mas quem ocupa o morro são as pessoas que não têm condição, é o pessoal das comunidades, e chama, que agora não pode mais falar, né? Mas chama de favela, é o pessoal que não tem recurso. Nada disso, pessoal. As construções são feitas, se a gente olhar, por exemplo, para a região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, né? Lá em Cabo Frio, Arraial do Cabo, em Búzios, muitas construções de luxo são feitas também em áreas de morro, que também estão suscetíveis a esses intempéries ambientais. Então a construção em morro, a gente tem que parar de falar disso. Não é só o pobre, não é só aquele que não tem condições que ocupa essas áreas, não. Também quem tem recurso, quem é rico, quem tem dinheiro, também vem ocupando essas áreas. E aí todos eles estão suscetíveis a esse tipo de problema, né? E só um parênteses aqui, quando a gente fala favela, da onde veio esse termo favela? Favela é uma árvore, né, pessoal? Favela é uma árvore do Nordeste, e quando os soldados lutaram lá na Guerra dos Canudos, né, na Revolução lá dos Canudos, depois a gente vai fazer um vídeo falando melhor sobre isso, eles lutaram lá no morro chamado Morro da Favela, porque tinha muitas árvores, é uma árvore espinhenta, ela dá um favo, né, por isso favela, e ela dá um favo espinhento, inclusive, e os soldados lutaram lá. E quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, eles tinham a promessa do governo federal, o Rio de Janeiro era a capital, de quando retornassem, eles têm sua casa própria e tal, e não tiveram. Então eles ocuparam o Morro da Providência, e que lembrava o nome do morro de favela lá do Nordeste, e aí eles começaram a chamar esse morro de favela, começaram a fazer suas casas lá e chamaram Morro da Favela. E por conta disso, por conta dessa árvore que eles encontraram lá no Nordeste. Mas isso é um parênteses à parte, né? Então, a ocupação dessas áreas é muito preocupante, porque pode ocasionar esse tipo de coisa aí, ó. Né? Veja só, essa casa, uma casa aqui bem... As pessoas vinham sempre aqui olhar, né, o que estava acontecendo. E essa casa branca que a gente mostrou aqui há pouco, há pouco tempo ela estava ainda sendo habitada, né? Diferente do prédio aí do Julinho, que você vê essa aglomeração aí de destroços. Essa casa estava com bastante movimentação, né? Mas acabou sendo agora tombada, está sendo tombada pelo mar, né? Chegaram a colocar algumas contenções e tudo, mas isso não adianta, né? Quando a força da natureza ela é muito intensa. E aí fazer pequenas medidas paliativas, que a gente vai ver ali na frente também. Agora está na maré cheia, mas eu vou mostrar para vocês também na maré baixa o que acontece aqui. Mas olha só, gerações e mais gerações, né, da família
que passou por essas casas e agora com tudo isso acontecendo, né? Então tem uma perda, não só uma perda financeira, não só uma perda física, mas também tem uma perda emocional, uma perda, nesse caso nosso aqui de Atafona, diferente de Petrópolis, não tem uma perda de vidas, né? Por enquanto a gente, graças a Deus, não vem tendo. Aí meu pai sempre aí contemplando junto com a gente também, mas não tem uma perda, a gente aqui tem, graças a Deus, não tem perdas de vidas humanas, até porque a gente está no plano, o mar vem chegando, vem dando o alerta dele, né? Não é uma coisa intensa como ocorreu lá em Petrópolis. Lá veio a chuva e saiu levando tudo, né? Uma chuva muito intensa. Aqui não, aqui o mar vem chegando devagarzinho, vem chegando, né? Aqui, ó, era uma rua que acaba aqui no mar, ela continuava lá para dentro. E o que acontece? O mar vai dando o seu recado que está chegando cada vez mais perto, né? E aí ele vai, ó, fazendo essa retirada da areia por baixo e o que está em cima, né, acaba desmoronando. É o modus operandi que a gente sempre vê aqui em Atafona. Agora já com a maré baixa, ó, toda essa área você viu aqui antes que estava cheio d'água, que estava com a maré cheia, a maré recuou e aí dá para a gente ver melhor. Eu vou mostrar para vocês ali melhor as casas, né, os fundos das casas. Olha aí, essa casa estava sendo ocupada há bem pouco tempo e não teve jeito, pessoal, não teve jeito. Essa casa está sendo, né, retirada. E o que acontece? As pessoas ainda conseguem, ou os próprios proprietários, ou outras pessoas, acabam aproveitando alguma coisa das casas, né? Retirando janela, retirando telhado, retirando o que pode ser aproveitado, né? Além dos móveis, o que pode ser aproveitado das construções. É muito comum, né? Tanto o proprietário como as outras pessoas, né, aproveitarem as janelas, portas e até piso, né? As pessoas costumam aproveitar. E é bom que aproveite mesmo, ó. Se você olhar também, olha os tijolos, né? Tem construções muito antigas com aqueles tijolos ainda grossos, aquelas telhas francesas, né, antigas, e os tijolos muito grossos também. Você observa isso. E você observa também, ó, as sapatas muito bem feitas, sapatas de sustentação, né, da casa. Olha só, muito grande, umas sapatas que com certeza, se não tivesse esse problema do avanço do mar, essas sapatas iam segurar a casa o resto da vida, né? Sem ter problema algum. Olha só a grossura dos tijolos, aquele tijolo maciço ainda de barro, né, de cerâmica, e mesmo assim, com toda essa força, com toda essa estrutura, a natureza é capaz de falar, não, agora é a minha vez, eu que mando, né? E aí, bicho homem, você precisa fazer, né? A natureza acaba dando esse recado pra gente. Bicho homem, você precisa fazer uma leitura melhor do ambiente, precisa ou mitigar, né, como eu falei, colocar aqui os espigões ou outra estrutura que seja para tentar minimizar esses impactos, ou você não construir em áreas assim, né? Mas alguma coisa precisa ser feita. E o que você pode fazer também, além de olhar para a natureza? Um bom exemplo é, por exemplo, Santos, né? A cidade de Santos, que está a nível do mar, né? Entre o Planalto Paulista e o mar, e é uma cidade que dificilmente tem enchente, com toda a característica para ter enchente, né? E ela dificilmente tem, porque ela tem aqueles canais, os canais de Santos, né? Que inclusive foram feitos, né? Pelo engenheiro Saturnino de Brito, um engenheiro campista, que aproveitou, o que ele fez lá em Santos? Ele fez a leitura do ambiente, ele acompanhou a descida dos canais, dos rios ou das águas que ele via, ele acompanhou da descida do Planalto Paulista para a praia e ele fez os canais exatamente acompanhando o que a natureza já demonstrava. Então, olha só, tem mais de 100 anos isso, e hoje Santos, que é muito vulnerável, né, acaba se beneficiando
de uma leitura do ambiente, como a gente tem falado, né? Claro que tem outros problemas ambientais, tem uma série de outros problemas, mas eu só estou trazendo aqui para mostrar que a gente precisa fazer a leitura do ambiente e as construções acompanhem essa leitura, né? Como fez Saturnino de Brito lá atrás em Santos, né? Acompanhou a descida das águas do Planalto Paulista e até hoje a sua obra beneficia a cidade de Santos, no interior de São Paulo, lá na região litorânea de São Paulo. Assim a gente precisa fazer aqui, né? E agora, aqui é mitigar mesmo, é desenvolver projetos para que tente segurar, né? Para que esses prejuízos acabem sendo minimizados, mas também respeitando a natureza, fazendo alguma coisa que seja possível não impactar mais, né? Não fazer uma intervenção no ambiente é sempre complicado. Aqui também tem sido um caso como esse, né? A gente tem um outro vídeo aqui mostrando que a Barra de Atafona fechou, que é a saída do Rio Paraíba do Sul para o mar, ela fechou naturalmente, né? E aí a gente traz um vídeo aí falando os motivos, né? Tanto da mesma coisa, naturais, como também com o impacto do bicho-homem. E quando fez a abertura, porque nós tivemos uma cheia muito grande do Rio Paraíba do Sul, e ele ainda está com bastante água, devido às chuvas de verão, e o que acontece? Essa abertura da barra, que foi artificial, né, da barra do rio, no local onde era o pontal anteriormente, o rio estava com muita vazão d'água, e a gente falou, olha, pode ocasionar mais erosão aqui na região, né? Porque o rio vai sair com muita força, como de fato aconteceu e a gente mostrou no outro vídeo, e promoveu a erosão, e não deu outra, né? Olha só, a gente está mostrando aqui que acabou que a gente tinha uma certa razão, do ponto de vista técnico, com a abertura, baixou as águas, fez efeito também de baixar as águas a montante, né, para cima do Rio Paraíba, mas também ajudou ao processo erosivo aqui em Atafona, né? E olha só, essas áreas aqui que a gente está mostrando, inclusive aqui é uma área é uma das nossas salas de aula. Olha só essa altura de areia. Aqui essas casas já tinham sido soterradas pela areia do mar em um momento anterior. E agora, ó, essas areias foram retiradas, e aí apareceu os escombros de novo, né? E as casas ali, as paredes que ainda estavam de pé apareceram novamente. Mas olha a altura de areia que tinha sido depositada aqui e que foi levado com toda essa erosão marinha, né, que vem ocorrendo, principalmente depois da abertura da Barra de Atafona novamente, né, da Barra do Rio com o mar. Olha a altura de areia, né, que estava e foi erodido, foi tirada pelo mar, né? Olha só, construções muito fortalecidas, como a gente está vendo aqui, ó, com rochas, com uma estrutura bem feita, mas que não tem jeito, não tem jeito. E aí, como eu falei, o efeito financeiro, o efeito psicológico, o efeito social é muito grande. E olha aí, dentro em breve a gente vai até mostrar que essa caixa d'água, né, não vai resistir e vai acabar caindo como as outras estruturas também. Então olha só, as árvores, né? Muitas árvores também caídas aqui em Atafona, como a gente já mostrou nos outros vídeos, né? O manguezal, essa área era uma área de manguezal também, né? E aí foi ocupado, foi sendo feito construções no manguezal. E aí, além da retirada das árvores do manguezal, também agora as que sobraram acabam morrendo, né? Porque a areia vem, entope ali as raízes, por onde ela faz as trocas gasosas, né? Entope ali a parte de lama do manguezal, e esse ecossistema não consegue sobreviver. Primeiro, né, porque teve o impacto das construções, e depois por conta também desse processo de erosão que acaba jogando areia para o que sobrou do manguezal. Então, a leitura do ambiente é muito importante para evitar coisas como essas, né? Ah, Cristiano, mas você tem hoje o caminho para
para mitigar, para que isso não aconteça mais? Não, isso aí tem que ser feito um conjunto de estudos, né? A ideia do espigão é uma boa ideia, né? Mas ela me parece que já tem estudos aqui na região e para que se construa o espigão. É uma alternativa, é uma tentativa, mas que pode dar certo ou não. Infelizmente, a gente não pode dizer que isso vai resolver o problema. Isso pode resolver o problema, né? Pode resolver sim, como já resolveu em outros lugares. Aqui mesmo, nas cidades vizinhas do Espírito Santo, tem cidade que conseguiu resolver o seu processo de erosão marinha com a construção de espigões, com a construção de intervenções no mar, para que não... E conseguiu cessar o processo de erosão. Aqui, na nossa região, aqui em Atafona, a gente tem um agravante. Qual que é esse agravante? É que a gente tem o Rio Paraíba do Sul chegando, né? Que é um rio caudaloso ainda, né? Não tem a força que tinha antes, mas ainda tem bastante água. Então, além do mar, a gente tem também a foz do Rio Paraíba que influencia. Porque o Rio Paraíba, ele traz sedimento, ele traz areia para a praia e aí acaba ajudando a não ter o processo erosivo. Mas quando diminui o volume de água do Rio Paraíba, né, está diminuindo o volume, por todo que a gente já conversou aqui em outros vídeos, diminuição da mata ciliar, diminuição do volume d'água, né, pela retirada de água pelas cidades, pelas indústrias, a retenção para a produção de energia nas barragens, né, a retirada para abastecer o Grande Rio e abastecer São Paulo, né? Então, muita retirada de água diminui essa chegada de sedimento, diminui o volume d'água chegando aqui na foz, e aí esse sedimento, que era importante para evitar um pouco essa erosão, ele acaba diminuindo. Então, também, por isso que a gente fala que é um somatório das interferências do bicho-homem, do bicho-gente, com as interferências naturais, né? É claro que o processo erosivo ele pode ser natural, é claro que o processo erosivo pode ser só por influência do homem, mas aqui na nossa região é um somatório, né? E aí, sabendo disso, o homem sabendo disso, a gente precisa fazer a nossa parte. E você em casa pode fazer a sua parte também. É plantando árvore, é fazendo a gestão do seu resíduo corretamente, né? Mandando lá para reciclagem. Olha só, pessoal, olha isso aqui. A altura que está de areia nesse aqui era um portão, ó. Olha só, né? E foi ocupando todas as casas ali para dentro, ó. A areia já chegou aqui. E daqui a pouco, o que o mar faz? Aí esse é um pé de mangue preto, né? Que tem a folhinha fininha, a avicênia. Ele, tá vendo? Tá soterrado ali, ó. Ele não vai conseguir fazer as trocas gasosas pela raiz, vai acabar morrendo também. Mas daqui a pouco, ó, vem a maré cheia, a maré alta, e acaba tirando essa areia, levando embora e continuando o processo de erosão cada vez mais, né? E é bem preocupante, porque depois eu vou mostrar ali na frente, essa parte que a gente está aqui é uma parte mais alta. E a Atafona, ela tem uma descida, né? Depois que passar essa parte superior aqui, tem uma descida. E essa descida, o mar passar ali, vai chegar lá no que a gente chama do centro de Atafona, né? E olha aí, né? Várias árvores já foram levadas. Então, como eu estou falando, é uma pena, tanto aqui para Atafona como para Petrópolis, essas nossas intervenções no ambiente precisam ser feitas com mais estudo, com mais para autopreservação. Espero que vocês me entendam. Isso é para preservar as vidas humanas também. Além de preservar o ambiente, preservar as vidas humanas, né? Porque para evitar essas catástrofes, evitar esses acidentes, né? Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para o ambiente. E tanto aqui como nas regiões de morro, nas regiões de praia, de manguezal, é preciso que a gente faça as intervenções, mas que sejam intervenções com bastante conhecimento, com bastante clareza e respeitando o ambiente. Olha como eu falava, lá para lá, ó, é uma baixada, lá onde está a Miriam, né? Aqui a tendência
é de descer, e como você viu, daqui para lá, se romper essa parte aqui, que é mais alta, a água, ó, tende a seguir nessa descida aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, né? Aqui esse poço aqui é água de chuva, mas olha para lá, pessoal, é uma descida, né? Lá embaixo é onde fica a igreja, onde fica a peixaria, né, tradicional aqui da nossa região. Então é uma área que com certeza, se nada for feito, tá sujeita, né, daqui a alguns anos a não ter mais, se continuar esse processo intenso de erosão. Então o que fica para a gente de exemplo, né? Olha só como que é descida para lá. O que fica para a gente de exemplo? É fazer a construção? Tudo bem, vamos fazer, mas respeitando a natureza, respeitando o ambiente, seja na região de praia, região litorânea, seja na região de encostas, de morro, né? E para evitar as perdas financeiras, as perdas de vidas, né? E se o nosso canal aqui está fazendo sentido para você, se você que chegou até aqui agora ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe com outras pessoas, dê a sua opinião também, se você é a favor ou contra do que a gente está falando aqui. Vamos trocar uma ideia. O nosso canal é exatamente esse, né? Conversando sobre educação ambiental. Então é para a gente conversar. Eu não sou no dono da verdade, eu não sei tudo, a gente está aqui para trocar essa ideia mesmo, tá bom? Então, mais uma vez, a nossa solidariedade ao pessoal de Atafona e de Petrópolis também. A gente já vai deixar aqui embaixo também, você pode ajudar, né? Como você ajudar o pessoal, nossos irmãos lá de Petrópolis, que faz a diferença, né? Cada um fazendo a sua parte, contribuindo num momento como esse, é muito importante. Então, pessoal, um grande abraço, saudações ambientais.